49. Amém? Aí está ótimo, Rafa. Se você encontrou, coloque-se em pé, por favor. Lucas, capítulo de número 23, verso de número 39, diz assim a palavra do nosso Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, eficaz e cortante como espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Senhor, nessa hora, fala conosco. Verdade, Senhor Deus, que precisamos ouvir, e nos ajudem a caminhar perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Você já deve ter ouvido alguém dizer, ou até mesmo você em algum momento disse, né? Eu sou como vinho, né? Quanto mais velho, melhor. As pessoas têm hábito de dizer isso, mas esquecem de um detalhe importante. O vinho, que fica muito bom com o passar dos anos, é o bom vinho. Porque o vinho ruim, ele vira vinagre. O que eu quero dizer isso? O tempo, pelo tempo, não muda ninguém. Senão todos os anciões, as anciãs, seriam pessoas sábias, entendidas. E a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Esse papelzinho tem que ser entregue agora mesmo? Então entrega o papelzinho, porque senão vai me atrapalhar. Eu sei, não, eu só entrego o papelzinho porque eu sei que o pessoal dispersa, né? Não tem problema nenhum. Obrigado. Já ganhei aqui. Quando cada um ganhar o seu papel, aí eu vou ficar mais tranquilo. Todos já ganharam o seu papel? É igual ceia, né? Irmãos, eu aprendi em aula de homilética o seguinte: só abrindo até a gravata torta atrapalha o sermão. Porque as pessoas ficam o tempo todo olhando para a gravata torta e não prestam atenção na mensagem. Então, desculpe, eu sei que foi necessário, né, e está tranquilo, mas senão a gente dispersa a atenção. Dito isso, irmãos, o tempo pelo tempo ele não conserta ninguém. E as situações, ainda que sejam as mesmas, elas provocam reações diferentes. Porque o que faz um vinho virar vinagre? Porque o vinho de péssima qualidade, com o tempo, ele não fica bom, ele vira vinagre. Mas o vinho de boa qualidade, ele melhora. De alguma forma, por alguma razão, os conteúdos é que vão fazendo com que o que seja mal, ele aflore, e o que seja bom,
em dado momento apareça. Um oleiro, ele pegou o barro e fez 2 vasos. Os vasos, eles estavam idênticos e eles foram feitos com o barro que ele pegou no mesmo lugar. Só que quando ele levou ao forno, um se transformou em um lindo jarro e o outro rachou e quebrou. O mesmo calor, o mesmo fogo, mas resultados diferentes. Há pessoas que, quando passam pelo sofrimento, ficam frias, amargas, se fecham no seu mundo, se distanciam de pessoas. Agora, existem outras pessoas que, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas, descobrem um caminho da graça. E por um milagre, se transformam. A Bíblia diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mas não é a tristeza do rosto de todos. Não é a dor de todos. Porque no Calvário haviam 2 homens. E os 2 estavam feridos. Os 2 estavam sofrendo. Os 2 estavam morrendo. Mas olha que coisa interessante, situações tão semelhantes, mas somente um, permite que a sua dor melhore o seu coração. Esse sermão foi uma frase que veio ao meu coração, e o tema dele é quando a dor melhora o coração. A cruz revela que a dor, ela não necessariamente transforma a dor de todos da mesma maneira. Às vezes ela revela os conteúdos que ali estão. Quais as lições que a gente pode aprender, irmãos, nessa cena da crucificação, que eu já vi mais de uma vez, preguei, não tem 2 semanas nesse texto. Mas a primeira lição que eu quero trazer nessa noite, irmãos, é que a dor, ela não muda todos igualmente. Os 2 estavam na mesma cruz, sofrimento semelhante, mas eles reagem de maneira completamente diferente. Um usa as suas últimas forças para zombar de Jesus e para querer desafiar Jesus. Verso de número 41, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. É um misto de zombaria com um desafio. E ele está nos últimos momentos da sua vida, moído pela dor da crucificação. E ele usa o seu último momento da pior maneira possível. Já o outro usa o seu último fôlego de vida para clamar por misericórdia. A dor, irmãos, ela pode aproximar alguém de Jesus ou afastar ainda mais. E você conhece pessoas assim. Eu conheço pessoas assim, que a dor aproximou de Jesus. Mas eu também conheço pessoas que a dor afastou de Jesus. Porque algumas pessoas sofrem e reclamam: por que que Deus me abandonou? Por que que Deus fez isso comigo? Mas há pessoas que sofrem e dizem: Senhor, sem ti eu não consigo ir até o final. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me abandona. Vai comigo.
Porque, na verdade, irmãos, a dor não cria o coração, mas ela acaba revelando o coração. A chuva, a mesma chuva que cai do céu e cai em cima de um jardim e faz com que esse jardim floresça e dê flores maravilhosas, quando ela cai no barro, ela forma lama. Não é a chuva que é a diferente, é o solo aonde ela caiu. Como é que está o solo do teu coração? O solo do teu coração é um jardim? Ou o solo do teu coração tem sido um monte de barro, esperando água para que se transforme em lama? A segunda lição, irmãos, é que o coração quebrantado, ele reconhece o próprio pecado. No mesmo verso de número 41, o outro homem diz: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação. Esse ladrão que se arrepende, ele não culpa ninguém. Aliás, ele enxerga a sua própria culpa, porque aí sim no verso 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Enquanto um ladrão queria escapar da cruz, se tu és o Cristo, salva-te a ti, a nós, o outro queria escapar da condenação eterna. Ele reconhece: olha, eu errei, eu estou colhendo o fruto daquilo que eu plantei, e eu preciso de misericórdia. O arrependimento verdadeiro, irmãos, nasce quando nós paramos de justificar os nossos erros e assumimos a responsabilidade que é tão somente nossa. Não é porque a vida está remando o contrário. Não é porque alguém fez alguma coisa. É a minha parte. O primeiro milagre da graça é fazer o pecador admitir que precisa dela. Eu preciso, Senhor, da tua graça. Para receber o remédio do céu, eu preciso confessar a doença da minha alma. Muitas vezes eu tenho que dizer: Senhor, quebra o meu orgulho, eu estou sendo orgulhoso. Eu estou me fechando no meu mundo, porque eu me aborreci com alguma coisa que me disseram, que eu ouvi. E agora a minha atitude na vida tem sido uma atitude de represália, de retaliação, que não está prejudicando ninguém, a não ser a mim mesmo. Assumir. 1 João 1,9, se confessarmos, não é o pecado do outro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a terceira lição é que acredite, mesmo na dor é possível enxergar Jesus. Olha, mesmo em meio à dor, aquele homem consegue perceber o que os outros não perceberam. Ele percebe que Jesus é inocente. Olha, esse homem não fez mal algum. Irmãos, os ladrões estavam ali. E aquele ladrão, ele reconheceu que Jesus era inocente. Os soldados não reconheceram isso, os religiosos não reconheceram isso, mas um homem que está quebrado pela dor, ele consegue ver o que ninguém estava vendo. Às vezes, irmãos, a dor tira as distrações que impedem nossa visão espiritual. Você sabia que quando o dia está claro, ainda tem estrelas nos céus? Só que a gente não vê, porque o dia está claro. Quando a noite chega e tudo se escurece,
a gente consegue ver as estrelas. Infelizmente, irmãos, tem coisa que eu e você, que a gente só consegue ver quando escurece. Quando a coisa fica difícil. Existem revelações de Deus que só são percebidas, infelizmente, no escuro da alma. Eu me lembro da mensagem que o pastor Irlande Pereira de Azevedo pregou no dia do sepultamento do pastor Edelto. Petropolitano cheio. E entre tantas coisas ele disse: hoje caem-se as escamas dos nossos olhos. Porque parece que quando a pessoa vive, tem escamas nos nossos olhos que nos impedem de ver coisas que depois que ela parte a gente enxerga. Quanto que era bom, o quanto que era isso, o quanto que era aquilo. Mas por que agora? As escamas podem cair antes. As escamas dos olhos deste homem moído pela dor caem. E ele consegue ver o que ninguém estava vendo. Um Salvador. E a quarta lição desse texto é um coração transformado. Ele aprende a clamar. Note, aprende a clamar. Porque ele não clamou pela libertação dele daquela cruz, ele não clamou por riqueza, ele não clamou por vingança, ele faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim. Ele aprendeu a clamar. Uma oração pequena de uma fé tão gigante. Ele acreditou que aquele homem ensanguentado tinha um reino. Enquanto muitos viam apenas um condenado, esse ladrão olhou para o lado e viu um rei. E naquela hora ele se agarra com todas as forças. Na cruz aquele homem se agarrou à esperança que lhe restava. E essa esperança era Jesus Cristo. Em último lugar, Jesus transforma a pior hora em uma porta para a eternidade. Jesus responde àquele homem que clama e diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão chega à cruz como um condenado e sai salvo. Quando o coração se rende, até a cruz se torna uma ponte para o céu. Aquele ladrão da cruz descobriu que a dor que ele estava sentindo não era o fim da sua história, era apenas o caminho que o levaria aos braços da graça de Deus. Porque, anote isso, quando a dor melhora o coração, o céu deixa de ser distante e a porta da graça se escancara. Jesus se torna suficiente. Eu queria te convidar a baixar os teus olhos e falar com o Senhor nesse momento.